ele presenciou o julgamento de um menor por 9 traficantes numa favela carioca. Eu vou conversar com o jornalista do Globo, Mauro Ventura. Por favor. Como é que está a dona Mary Ventura? Ótimo. Ventura, tudo em cima? Tudo em cima. Agora que eu estou bem, eles estão relaxados. Pois é. Você sempre aprontando. Como é que você conseguiu ir parar no morro, fazer a matéria? Olha, João, eu estava no jornal quando eu recebi um telefonema do pastor Marcos Pereira, dizendo o seguinte: eu estou indo na favela resgatar um garoto que está para ser morto. Você quer ir comigo? Aí eu nem pensei muito, porque é aquele tipo de coisa que se você pensa, você não faz. Falei, eu vou. E a gente quase que tudo deu errado logo no começo, porque a gente marcou num posto de gasolina, porque eu não queria subir a favela sozinho, então eu ia subir com ele. E aí o que aconteceu? Estava chovendo muito no Rio de Janeiro, um trânsito muito forte, muito engarrafado. Eu marquei com ele, ele chegou primeiro e eu não conseguia chegar, e ele começou a me ligar: olha, o garoto está para ser morto, o garoto vai morrer, o garoto vai morrer. Eu falei, olha, pastor, eu não estou conseguindo chegar, E eu não sabia a história ainda do garoto. E eu pensava comigo, eu vou carregar essa culpa, porque esse garoto vai ser morto. Eu vou carregar pro resto da vida essa culpa dele ter morrido, porque eu não conseguia chegar, por causa do trânsito. Até que eu consegui chegar, finalmente a gente foi para a favela. Mas ele dizia, o garoto vai ser morto por quê? Porque ele tinha o início do julgamento dependia de você chegar? Não, dependia dele chegar, porque... ele chegar, porque ele estava te esperando no posto. Exatamente. Tá. Porque, na verdade, esse garoto já estava sendo torturado há quase 24 horas, e uma equipe do pastor já estava lá tentando salvá-lo e não estava conseguindo, já há algumas horas. Quando eles viram que não ia conseguir, eles ligaram para o pastor e falaram, olha, não estamos conseguindo, venha para cá urgente. Que tipo de tortura esse rapaz sofreu? Choques elétricos, jogaram na fogueira, muita pancada, ele levou pedrada, botaram ele dentro de um porta-malas durante horas, todo amarrado, tudo tapado. Agora, impressionante a coragem desse pastor, um pastor evangélico, pastor evangélico, que faz esse trabalho constantemente. Ele faz esse trabalho constantemente de resgate de pessoas que são condenadas pelo chamado Tribunal do Tráfico. E por que o menino foi condenado? Por quê? Ele é o chamado rato de favela. Rato de favela é o ladrão de favela, é a pessoa que rouba dentro da favela. Nas leis da bandidagem, tudo bem você assaltar, desde que da favela para fora. Você assaltar dentro da favela é um crime muito grave. É que nem estuprador, X9 que é informante, policial que é achacador. Tem algumas categorias que são condenáveis. E o rato de favela, o ladrão de favela, é uma delas. E esse menino, ele era ladrão de favela. E tinha ladrão de favela, mas especificamente tinha roubado alguma coisa? Ele já tinha 2 anos que ele vinha roubando na favela. Ele já tinha sido pego uma semana antes. Roubando o quê? Dinheiro? Desde ele entrava nos barracos, roubava celular, roubava tênis. Uma vez ele roubou um relógio de ouro de um cara que comprava roubo. Ou seja, o cara morava na favela e ele comprava... Receptador. E ele roubou um relógio de ouro desse cara. E aí os moradores viram, seguraram esse garoto, em vez de chamar a polícia, chamaram os bandidos, que são a lei local. E aí seguraram ele... E qual é geralmente esse tipo de ladrão, rato de favela, é condenado à morte? Ele é condenado à morte. Sempre? Quase que inevitavelmente, mas antes ele passa por uma série de sofrimentos à vista de todo mundo, porque tem que servir de exemplo. Não adianta fazer isso escondido, você tem que fazer isso à vista de todos para que, olha o que acontece. E as pessoas são obrigadas a assistir? As pessoas acabam assistindo, porque muitos moradores aprovam esse tipo de justiçamento. Eles acham que o morador, digamos, o ladrão que rouba ali dentro, ele realmente merece um tipo de punição muito grande, né? Esse menino tinha pai e mãe morando na favela? Não, o pai ele não sabe quem é, não conheceu. São 6 filhos, quer dizer, a mãe dele teve 6 filhos, cada um de um pai diferente. Ela está grávida de novo, do 6º filho. É viciada, continua cheirando mesmo grávida. E ele não tem a menor relação com a mãe. Quer dizer, a mãe
Nem estava assistindo, nem sabendo? A mãe sabia, mas chegou e falou assim, olha, não adianta nem me trazer o corpo porque eu não tenho dinheiro para enterrar. Qual é o tipo de morte que sofrem essas pessoas condenadas? Eles podem receber um tiro, podem ser depois... Qual era o maior medo do menino? O maior medo era o seguinte, era ir para o micro-ondas, que é quando você põe a pessoa dentro de pneus e taca fogo. E ele ficou muito assustado também quando ele ouviu chamarem um amigo que corta. O amigo que corta é a pessoa responsável no bando por matar e fatiar os corpos. Então, quando ele ouviu falar no amigo que corta, ele se assustou muito, porque ele falou, agora não tem jeito, né? E como é que você teve acesso a tudo isso? O pastor falou que você era o quê? Como é que foi? Não, foi apavorante, porque quando a gente começou a subir a favela, eu comecei a me dar conta de onde eu estava. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei assim, não tem risco de a gente ter algum tiro? Aí alguém falou assim, a gente estava no carro, alguém falou assim, se vier, veio, mas tudo por uma alma. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí a gente chega, sobe... Tudo por uma alma, e a minha... Aí a gente chega lá na favela e tem aquele paredão de traficantes. Eu contei 9 traficantes, mas depois me disseram que tinha muito mais, porque tinha alguns na laje e tinha vários mototaxistas, que depois eu descobri que eram também traficantes. E aí eu cheguei lá e comecei a me apavorar e falei com o pastor, não é melhor me apresentar de cara? Porque você olha, de um lado você tinha pessoas vestidas com chinelo, bermuda, mochila e arma, que eram os bandidos. Do outro você tinha pessoas de terno, que eram os crentes, que eram os evangélicos. E você tinha um cara de tênis, camiseta e calça jeans, que era eu, completamente fora daquele contexto. Aí eu me assustei, eu falei, não é melhor me apresentar? Não, fica na sua, fica tranquilo, fica tranquilo. E aí eu fiquei, enfim, diante dos bandidos como alguém que pertencia ao grupo evangélico, embora não parecesse. Só no final de tudo, quando o pastor reuniu todo mundo para uma oração, que os bandidos participaram, que um dos bandidos chegou e falou assim, mas afinal, quem é esse cara? Aí eu gelei, né? E o pastor falou, não, ele é Mauro Ventura, do jornal O Globo, mas ele entende a situação de vocês, ele sabe que vocês são vítimas da sociedade, que não oferece oportunidades, ninguém quer estar nessa vida bandida porque quer, vocês só são do crime, vocês só são traficantes porque não tiveram oportunidades na vida, ele entende isso, etc. Aí todos eles me olharam muito ressabiados, assim, até que o chefão do tráfico, que era o grande, olhou assim, esticou a mão, olhou para minha cara e esticou a mão para mim. Aí nessas horas você não tem muito o que fazer, né? Você aperta a mão do bandido, né? Você não pode fazer nada, né? Mas eles sabiam que tudo estava sendo gravado? Sabiam, quer dizer, eles chegaram a falar para não... Porque quem gravou foi uma equipe do próprio pastor. Então eles chegaram a falar para não gravar, mas aí eles gravaram uns trechos assim que... O pastor grava sempre isso acontece? Não, grava às vezes ele grava para mostrar nos cultos depois, as pessoas que ele resgata, porque ele já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, de resgate de pessoas que foram condenadas. Como é que ele consegue esse resgate? Olha, a coisa de uma violência, bom, quem viu no Fantástico já viu mais ou menos o que é. Eu preferi não mostrar a imagem, porque eu acho que ele fala, para mim, o Mauro falando, dá um depoimento muito mais forte. Como é que ele consegue salvar essas pessoas? Bom, ele usa muito a pregação religiosa, ele é muito respeitado pelos bandidos. Os evangélicos, eles têm uma presença muito forte nas favelas, então eles têm um respeito muito grande. Esse pastor já vem desenvolvendo um trabalho há muitos anos nas favelas de resgate, então os bandidos sabem que ele não vai, digamos assim, mostrar nada que não possa, né, traí-los, né? Mas agora, depois que essas imagens foram mostradas, mas a gente não muda a gente não mostrou onde é a favela, nem quem são os traficantes. Eu sei. Né? Não mostraram onde, nem quem. Mas isso não muda um pouco a relação do pastor e dos evangélicos que fazem esse trabalho fantástico com os traficantes? Isso não muda? Vai mudar? Eu cheguei a perguntar para ele se isso tinha prejudicado, se isso poderia trazer problemas para ele. Ele disse que não, que acha que não, que isso aí não, que ele vai poder continuar resgatando essas pessoas.